Salve, salve meus irmãos. Aqui é o Bruno, mestre e sacerdote em magia negra, aqui no estado do Paraná. E no nosso vídeo de hoje, pessoal, nós vamos conversar aqui um pouquinho referente à amarração amorosa. Eu vou estar respondendo um dos comentários aqui do YouTube, que a pergunta foi o seguinte: mestre, como que eu sei, no caso, que a amarração amorosa está funcionando e como que eu sei, no caso, que ela foi aceita? Então, no caso, vou gravar um vídeo para explicar aqui para vocês aqui bem certinho, beleza? Então, se você for novo ou nova aqui no nosso canal, se inscreva agora mesmo e se vocês me acompanharem até o final, deixem o seu like porque isso daí ajuda bastante a gente, beleza? E qualquer dúvida que vocês tenham, deixa aqui embaixo nos comentários que daí, se eu ver que é uma pergunta bacana e rende um vídeo, eu gravo aqui para vocês, beleza? Bom, vamos lá então. Gente, quando nós vamos fazer um trabalho, no caso, para vocês, né? Nem as pessoas, no caso, quando vão procurar para fazer um ritual, a gente faz, no caso, uma consulta de abertura, que é pra gente saber, né? No caso, o que a gente tem que fazer para resolver o teu caso. E a gente identifica ali o problema, a gente vai lá, faz o trabalho conforme a entidade mandou. E no caso, a gente vai lá, entrega o trabalho, enfim, depois a todo o acompanhamento. Tá, e como é que eu sei, no caso, que o trabalho tá funcionando e o trabalho foi aceito? Bom, isso é uma coisa que nós que somos dirigentes, pelo menos eu, né, no caso, eu já sei que o trabalho vai ser aceito no momento, no caso, da tua consulta, que é onde a gente sabe se dá para fazer um trabalho para você ou não, entendeu? Então, assim, se o teu caso tiver muito difícil para mim pegar, através ali no caso da consulta, eu já consigo saber o que eu tenho que fazer. Se eu vou fazer um acordo com uma entidade ou se eu vou fazer o teu trabalho normal ou se eu nem pego, porque tem vezes em que eu vou fazer um trabalho para um cliente que nem ao menos, no caso, dá para pegar porque a situação daquele cliente está praticamente irreversível. Entendeu? Então, existem ali, no caso, esses poréns aí por trás. Tá, mas depois, no caso, que a gente faz o teu trabalho, pra gente poder saber, no caso, se tá funcionando e se foi aceita ali, no caso, normalmente é pela consulta. Que esse aí, no caso, é pelo modo simplificado, né, que eu vou falar pra vocês aqui. É pelo modo simplificado, que é, no caso, através, né, obviamente, de uma consulta normal que a gente faz, né? Então, obviamente, né, que esse é pelo meio mais fácil ali no caso, que é sim ou não, né? Então, foi aceito? Foi. Sim. Não foi aceito? Não. E tem também, no caso, um outro modelo que eu costumo dizer, que é onde, no caso, a pessoa acompanha através da sua própria vida, né? Que, no caso, é você mesmo que vai vendo ali as coisas acontecendo, a pessoa mudando, a pessoa procurando você, enfim. Mas também tem os jeitos ali no caso que a pessoa recebe ali no caso uma indicação pelo sonho. Você fica bastante com a cabeça focada ali na pessoa amada. Então, tipo assim, você tá trabalhando lá normal e do nada ali no caso surgiu a imagem ali da pessoa amada na tua cabeça e você fica focando nela ali o dia todo. Enfim, então ela surgiu ali na tua cabeça, no caso, ali, e ficou. E tá ali martelando, né, no caso. E eu costumo dizer que isso aí, quando acontece coisa do tipo que a pessoa fica ali, digamos que martelando ali na tua cabeça 24 horas por dia, então isso significa, obviamente, que o trabalho tá funcionando, no caso, tá agindo. Ou pelo menos é uma tendência, né? Então a gente pode dizer também que isso daí também passa a ser ali uma tendência de que o trabalho, no caso, tá funcionando. Então, assim, tem coisas também que podem acabar acontecendo que você, obviamente, ali no caso, não vai saber, né? Então são coisas ali que podem acabar acontecendo dentro ali da vida do magiado que apenas a gente, no caso, vai estar descobrindo. Então, ou seja o pai de santo, seja a mãe de santo, enfim, tem coisas ali que somente nós, no caso, vamos saber que a gente guarda pra gente, né? Então a gente vai tentando ali resolver ali por trás ali, somente nós. Por exemplo, assim, o trabalho, por exemplo, tava andando tudo bem e deu ali no caso
um revertério ali e deu alguma coisa com a entidade, no caso, que aconteceu, que a entidade acabou voltando, mas daí a gente vai lá e manda de volta. Então, são algumas coisas. Agora, tem casos ali, por exemplo, que a entidade simplesmente volta, no caso, que volta é quando a entidade volta pra gente mesmo e fala assim, ó, a situação daquela cliente e tal, parou definitivamente, no caso. Então, aconteceu isso, 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 que precisa fazer, por exemplo, um reforço, no caso, né? Tem que fazer um reforço porque parou nisso, nisso e nisso. Então, normalmente são os comandantes ali mesmo, né, que são as entidades comandantes ali do plano, no caso, espiritual e do plano terreno. Então, sempre ali são com os maiorais ali no caso, né. Então, assim, pode acabar acontecendo algumas coisas que é completamente normal. Então, cabe, no caso, ao cliente, se o cliente quer dar continuidade ou não, entende? Então, não é, a pessoa, tipo, ela não é obrigada, no caso, a fazer um reforço, a dar continuidade no trabalho dela, enfim. É próprio da pessoa mesmo, entende? Então, assim, quando eu chego no ponto da pessoa falar assim, ah, mestre, mas, por exemplo, vou usar uma situação que já aconteceu comigo. Por exemplo, antes de fazer o trabalho, a pessoa perguntou, será que vai precisar fazer um reforço? E pela consulta, no caso ali da pessoa, a gente vê que, por exemplo, eu dou uma olhada ali, vejo que a situação tá tudo bem, tá tudo certo, enfim. Que hoje em dia também eu já não falo mais isso daí também, mas antigamente eu falava, não, o jogo aqui mostrou que tá tudo certo, tá tudo bem, então vamos fazer aqui então. Ah, mestre, mas vai precisar fazer reforço? Aí eu falava pra pessoa, não, porque a situação dela tava muito fácil, entende? Então, tava tudo enganjado, no caso, pra dar resultado e pra dar certo, no caso, um trabalho só. Mas, ali no caso, fui, fiz o trabalho da cliente também, que não foi somente uma, foram várias pessoas. E quando vai fazer o trabalho, a pessoa, não, tava tudo certo, tudo ok. Enfim, achei, na minha visão, muito fácil até, porque no caso o tarô mostrou que tinha caminho pro ritual, tinha caminho pra pessoa voltar e tudo mais, e chegou numa situação ali, né, em que a entidade comandante, no caso, pediu, no caso, né, o trabalho, a entidade pede ali o ritual, e eu vejo a situação, no caso, através das consultas pós-trabalho, né, que acabei percebendo ali no caso que precisava fazer reforço, vou mandar para o cliente, no caso, ó, a entidade comandante, no caso, né, o Exu comandante, no caso do teu ritual, pediu, no caso, né, um reforço porque acabou dando revertério e tudo mais. E o cliente fica, ah, mas o senhor falou que não precisava, o senhor falou que tá fácil, o senhor falou que não ia precisar de reforço e agora não tenho mais dinheiro, não sei, então foi. Enfim, então são situações ali que podem acontecer. Porque hoje em dia, no caso, eu particularmente já não falo mais, não. A tua situação não vai precisar de reforço, entendeu? Então, pro cliente também não ficar chateado, também não pensar, né, que eu tô fazendo coisa errada. Hoje em dia, né, depois que aconteceu ali algumas situações, que também não foi só uma, mas foram algumas situações, hoje em dia eu já não coloco mais o dedo falando, não, tua situação tá muito fácil de resolver e não vai precisar de reforço. Então, isso aí eu particularmente hoje em dia, eu já não falo mais. Se a pessoa quiser fazer o reforço, a pessoa faz. Se a pessoa não quiser, então no caso os trabalhos, por exemplo, assim, que eu sei que vai ter gente que vai falar nos comentários, ah, mas então o trabalho do senhor não é 100% garantido? Não, o meu trabalho não é 100% garantido. Entende? Eu posso dar uma garantia, por exemplo, de 100% que eu vou fazer o teu trabalho, que eu vou entregar para as entidades, que eu vou firmar a entidade ali e tudo mais, enfim. Agora, que nem, por exemplo, com o passar dos anos, trabalhando com a espiritualidade, eu particularmente, eu aprendi, e hoje em dia eu passo muito nos vídeos isso, que a espiritualidade, no caso, não é um comércio que você vai estar comprando alguma coisa, entendeu? Então, você não vai estar comprando, por exemplo, o teu amor de volta. Você não vai pagar um ritual poderosíssimo, extraordinário, que vai, num trabalho só, trazer o teu amor de volta. Entendeu? Então nós estamos trabalhando ali com possibilidades. Então, tipo assim, quando a pessoa me pergunta assim, ô mestre, mas que nem, por exemplo, dá pra garantir quantos por cento no trabalho de amarração amorosa que ele vai dar certo? Eu costumo dizer, dá pra garantir ali uns 75% de chance, no caso, que o trabalho vai dar resultado, uns 25% que não, entende? Ou, tua situação, eu consigo garantir ali uns 60%, né? E 40% ali que não vai dar resultado. Então,
É sempre no caso ali, hoje em dia que eu trabalho é mais ou menos assim. Então é uma tendência no caso. Porque querer, no caso, chegar ao ponto, dar uma garantia ali de 100%, né? Então, principalmente em questão da amarração amorosa, já não dá mais pra fazer assim, porque senão as pessoas acabam, né, entendendo por outro lado. Mas, se a situação da pessoa estiver muito complicada, realmente, no caso, vai acabar precisando ali fazer, né, obviamente, um reforço. Então, assim, muitas pessoas quando pagam um trabalho também, tem outro porém que a pessoa, no caso, ela quer tudo pra ontem, né? Então a pessoa, ela quer o resultado dela tudo pra ontem, tudo pra agora, tudo pra já. E, assim, tem pessoas que ficam mandando mensagem todo santo dia. Gente, assim, ó, quando eu falo pra pessoa, né, que eu vou, no caso, que eu faço, né, obviamente, as consultas aqui todo dia, porque assim, eu já trabalho, no caso, eu fico, na verdade, a grande maioria, 95% do meu dia, eu fico, no caso, dentro do terreiro. Então eu intercalo entre loja, entre chácara, no caso, que eu vou comprar os bichos para fazer sacrifício. Eu fico aqui, eu fico jogando, eu fico vendo, eu fico consultando, enfim. Então eu passo, na verdade, 95% do meu tempo aqui dentro do terreiro. Então, assim, não é porque eu consulto, no caso, o teu ritual ali todo santo dia, que todo dia, no caso, eu vou ficar ali mandando mensagem pra você. Porque, assim, eu não sou o teu amigo, eu sou o teu dirigente. Entendeu? Então, porque assim, se eu for o teu amigo, você nunca vai falar comigo. Entendeu? Então, eu particularmente, eu só dou atenção ali pros clientes, principalmente quando eu tô consultando, que eu vejo, no caso, que nem hoje. Hoje em dia, hoje, no caso, cedo, eu já mandei umas 12 ou 13 mensagens de clientes, no caso, que pagaram o trabalho na sexta-feira. Só pra vocês terem uma noção. Entende? Então, hoje, no caso, é segunda. Então, assim, eu mandei 13 mensagens, que foram 13 trabalhos que eu fiz na sexta. Só pra vocês terem uma ideia. E mandei hoje cedo, no caso, que é da consulta. Então eu passei sábado, domingo e hoje cedo só olhando os trabalhos da semana passada. Entendeu? Então, assim, eu não tenho tempo, no caso, pra mim ficar conversando com o cliente que pergunta: ô mestre, meu trabalho tá tudo bem? Mas mandando todo santo dia, ou querendo que eu fique dando atenção ali toda hora, todo momento, porque eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu não sou amigo de vocês, eu sou dirigente de vocês. Entende? Então, principalmente, vamos supor, para os clientes, no caso, que ainda não pagaram, que estão pensando em pagar trabalho para mim, já é interessante, no caso, ficar sabendo. Eu não sou o teu amigo, eu sou o teu dirigente. Então, você vai pagar o trabalho, você vai pagar a consulta. Se for necessário pagar o trabalho, você vai pagar o trabalho. Se não for necessário, eu vou falar para você também. Tua situação não tem jeito nem de fazer acordo e não tem jeito de fazer nenhum ritual. Então, nesse caso, tua situação não dá para fazer. Então, assim, mas se você for pagar a consulta, eu vou, no caso, fazer tua consulta ali. Eu normalmente faço na hora, porque as consultas eu procuro ir agilizando até mesmo por conta dos trabalhos. Então eu vou lá, mando uma mensagem lá pra você, lá tudo, depois que eu faço a consulta aqui eu já mando mensagem pra você, mando foto das cartas, enfim, que a consulta que eu mando é mensagem de texto, e mando também aqui a foto das cartas. Então, enfim, eu vou lá, mando tua consulta, se tiver que fazer trabalho eu vou fazer, se você quiser fazer, você faz, se não quiser também segue a vida e toca o baile. Então, eu vou lá, beleza, eu fiz teu trabalho? Fiz teu trabalho. Então assim, eu vou mandar a mensagem pra você uma vez na semana. Então, e outra, eu vou consultar o teu trabalho todo santo dia, vou consultar o teu trabalho todo santo dia, porque normalmente eu faço isso também, de eu consultar todo dia, porque eu já vou anotando. Precisa mandar mensagem para fulano. O tarô falou outra coisa lá para fulano, se passa ciclano, enfim. Então tudo ali eu vou anotando no caderno, para depois, no caso, eu mandar por escrito, no caso, o que tem que fazer para determinados clientes. Se vai necessário fazer reforço ou se o trabalho dela tá tudo certo. Então, se o trabalho dela estiver tudo certo, beleza, toca o baile e segue a vida. Agora, se tiver que fazer reforço, eu vou mandar a mensagem do reforço. Se a pessoa quiser fazer, faz. Se não quiser, enfim. Então, o trabalho, logicamente, vai ficar parado, porque daí a entidade não consegue estar dando continuidade. Então, a pessoa vai fazer o trabalho, mas o trabalho dela vai, infelizmente, acabar ficando parado, porque fica naquela possibilidade. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Mas, de qualquer maneira, vai ficar parado. Então, assim, o tempo, no caso, que a gente trabalha, obviamente, é o tempo da espiritualidade.
Eu gosto muito de estar trabalhando com o tempo de 7 a 21 dias. Porque esse tempo, ele é muito interessante quando acontece, quando os trabalhos eles vão dando resultado ali, eles vão mostrando que está funcionando. É, e, como eu falei, que eu gosto bastante desse tempo de 7 a 21 dias, que é quando as entidades elas entram dentro da vida do cliente ali, né, ou dos clientes, né, quando é mais do que um, e eles começam a estar trabalhando. Então ali a gente vai vendo o trabalho andando, o trabalho desenvolvendo, ou o trabalho pode ser que fique parado. Porque assim, quando o trabalho ele fica parado, literalmente no caso, o teu trabalho está parado, até você poder estar dando continuidade caso você queira, né? Obviamente, caso você queira. Então, eu acho muito interessante esse tempo da espiritualidade, porque assim, como eu sei que vai ter gente que vai perguntar, mas quando o trabalho fica parado, então quer dizer que o trabalho não vai dar certo? Isso mesmo. Porque quando o trabalho ele fica parado, isso significa, no caso, que a entidade ela não está dando continuidade no teu problema. Então, nesse caso, quando o trabalho ele acaba ficando parado, mestre, então isso significa que eu acabei jogando dinheiro fora? Não. Porque quando o trabalho ele fica parado, a gente age naquela possibilidade, né? Tem aquela possibilidade, no caso do trabalho dar certo, ou não, né? Então, a gente tem que nem eu no meu caso, eu particularmente, eu nunca sei, né? Se o trabalho vai dar certo ele estando parado ou não. Porque pode ser que a entidade ela comece a mostrar os resultados, né? Para você poder ter ânimo, no caso, para você poder fazer o reforço que a entidade pediu, né? Ou você não vai ter nada. Então a gente realmente fica naquela possibilidade mesmo. Isso aí é uma coisa muito verdadeira que eu estou falando para vocês. Existe, no caso, essa possibilidade. Mas e por que a entidade não mostrou isso no tarô? A entidade nenhuma vai mostrar esse tipo de coisa dentro do tarô. Isso aí são coisas que não vão aparecer. Mas por quê? Porque a entidade mostrou que existem caminhos e existem caminhos para um ritual. Então, ou seja, a entidade ela não vai mostrar, no caso, tudo, né, todas as barreiras e todas as dificuldades, porque a entidade, ela precisa estar entrando na tua vida, a entidade necessita estar entrando na tua vida, na vida do teu cônjuge também. Eu vou usar a amarração amorosa, aqui como exemplo, no caso, né? Então eles vão entrar na tua vida e daí que eles vão começar a trabalhar para você dentro desse período de 7 a 21 dias. Então pode acontecer da entidade pedir reforço antes dos 21 dias? Sim, isso daí é normal acontecer. A entidade não vai esperar chegar nos 21 dias sem mostrar nada para você. Então a entidade ela vai mostrar para você durante esse período de 7 a 21 dias. Então, dentro desse período, é muito comum a entidade pedir o reforço antes mesmo dos 21 dias, se o tempo acabar, entendeu? Então, isso aí é completamente normal. Normalmente são os comandantes, né? São os comandantes que mandam o recado. Então, assim, isso daí é uma coisa que é completamente normal acontecer. Esse período, no caso de 7 a 21 dias, é o tempo da espiritualidade. Então, a entidade precisa, no caso desse tempo, para poder estar trabalhando na tua vida e estar trabalhando na vida do teu cônjuge. Entendeu? Então, isso daí, na verdade, é um tempo muito comum, é um tempo que até mesmo as igrejas utilizam desse tempo, de 7, 14 e 21 dias e 28 dias, né, que são as campanhas que as igrejas fazem. Dentro do nosso tempo também é muito semelhante, que é o tempo, no caso, que as entidades, no caso, se utilizam para estar mostrando para você os sinais, seja sinais positivos ou seja sinais negativos. Isso aí não tem necessariamente um tempo cravado ali para esse tipo de coisa. Então, normalmente particularmente, eu gosto de estar trabalhando ali com esse tempo. Porque, assim, dentro desse tempo, é muito comum também a pessoa amada ela ter aquela famosa oscilação. Oscilação, onde a pessoa ela fica oscilando. Né? Tipo assim, uma hora a pessoa quer você, outra hora não quer, uma hora a pessoa quer ficar com você para sempre, outra hora não quer. Uma hora a pessoa, no caso, ela quer, enfim, ela quer ver você pessoalmente, outra hora já não quer mais. Então, tem vezes que a pessoa bloqueia você, mas aí passa ali 3, 4, 5 dias, a pessoa vai lá e desbloqueia. Então a pessoa fica naquela oscilação de bloqueia, desbloqueia, quer ver, quer ficar junto, não quer ficar junto, quer voltar pro relacionamento, mas o tempo já não quer mais. Então, é completamente normal. No caso, a pessoa também vai lá ficar nessa oscilação toda. Isso aí é completamente normal, no caso, acontecer. Mas assim, para quem, no caso, quer pagar um trabalho espiritual, principalmente pela parte da amarração amorosa, eu, particularmente, sempre vou indicar, né, tá jogando o tarô. Mas assim, o jogo do tarô também,
ele passa a não ser, digamos assim, 100% confiável para fazer um trabalho espiritual. E eu costumo dizer que o tarô ele é muito fundamental pós-trabalho. O pós-trabalho do tarô, e eu acredito que seja muito mais viável estar utilizando o tarô depois do trabalho do que antes. Porque antes o tarô ele pode acabar acontecendo dele dar uma espécie de uma... Como é que eu posso dizer assim? Uma espécie de uma lograda em você ali, dele falar que vai dar tudo certo, tudo bem, vai dar tudo certo. Seja o jogo do tarô, seja o jogo de búzios, que é o jogo das conchinhas lá, que tem muitos dirigentes ali que eles jogam os búzios. Mas nenhum jogo ele vai ser 100% aprovado no caso e certo que você jogando vai dar 100% porque o tarô deu 100%, porque os búzios deu 100%. Antigamente eu fazia bastante disso. Até que eu acostumei né, com o jogo, acostumei ali aprendendo mais e mais e mais, e cheguei na conclusão que o tarô, no caso, também é 70%, digamos assim, dá pra gente jogar ali uns 70%. Eu ia jogar 60%, mas dá pra jogar ali uns 70% ali de assertividade, no caso, de que o tarô tá certo nas questões. Mas, que eu costumo dizer, nada nessa vida, no caso, é 100%. Então, nem o tarô, no caso, ele também não é 100% ali de assertividade na hora que você vai jogar. O tarô ali, digamos que a gente tem ali como uma base, né? Uma base para poder ver ali por onde começar. Mas o tarô, ele é muito bom depois, no caso do trabalho, que daí depois ele já sobe ali para uns 85, 90% ali pós-trabalho. Né? Mas o tarô também não é 100%. Bom, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha retirado, né, mais algumas dúvidas aí dos clientes. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, se você me assistiu até aqui, deixa aí o seu like e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. E qualquer dúvida que vocês tenham, deixa aqui embaixo nos comentários. Beleza? Então é isso e até o nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal.